Ganhar muito dinheiro pode trazer tranquilidade e estabilidade, mas dependendo do estilo de vida que o famoso levar, até mesmo milhões podem ser pouco. Veja agora celebridades que, apesar de terem feito fortuna, acabaram perdendo tudo. Roda a vinheta! E aí galera, eu me chamo Ronan Santos e se você não é um famoso que perdeu tudo, já deixe seu like, sua curtida ajuda demais, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. O Mr. M foi um dos mágicos mais famosos da televisão mundial, incluindo aqui no Brasil, onde ele vivia aparecendo lá no Fantástico. Nos Estados Unidos, seus shows eram superlotados e as turnês pelo país sempre foram uma das mais bem-sucedidas de todos os tempos. Porém, o tempo passou e a situação do mágico mascarado está longe de ser das melhores. Val Valentino está há vários anos afastado do palco por conta de um câncer terminal na próstata que o obrigou a buscar por tratamento. E como o serviço de saúde é muito caro lá nos States, ele gastou toda a grana que juntou durante os anos de glória. Ele afirma que não sente vontade de se apresentar porque o seu corpo dói muito por conta da sua saúde. Então meu filho, só tem muito dinheiro saindo e nenhum entrando. Quando apareceu bem magro e abatido há uns anos atrás, chegou a espantar muitos fãs, que fizeram até vaquinhas online para ajudar o artista falido. Desde os anos 80, a dupla sertaneja Rick Renner foi uma das mais famosas até o começo dos anos 2000. Eles são donos de sucessos que, se você não conhecer, seus pais com certeza vão lembrar. Os dois estão na lista dos cantores que mais venderam um disco no Brasil, tendo acumulado um total de 15 milhões de cópias vendidas. Uau! Então dá pra imaginar que eles fizeram um bom pé de meia, não é verdade? Só que as coisas começaram a mudar em 2014, depois que o Renner bateu em um carro e tentou fugir. Quando a polícia chegou, ele se recusou a passar pelo teste do bafômetro e acabou sendo levado para a delegacia. Tomou uma jabiraca radical. Um ano depois, ele se envolveu em mais um acidente, mano. Mais uma vez embriagado, e aí a dupla chegou ao consenso de se separar por um tempo. Nessa época, ele ficou com os bens bloqueados e sem receber dinheiro dos shows, já que estava afastado do palco, e por isso Renner precisou sair do bairro chique de São Paulo para morar em um apartamento pequeno, vivendo com a ajuda da sua mãe. Depois de alguns anos na penúria, ele tentou lançar uma dupla nova chamada Renan e Renan, mas não deu muito certo. Dessa forma o astro ficou pobre. Finalmente, em 2018, a dupla original retornou aos palcos e a situação de Renner pareceu melhorar, mas o processo sobre o acidente ainda corre na justiça. O Dedé Santana ficou conhecido no país inteiro por fundar e fazer parte dos Trapalhões, ao lado do Didi, do Mussum e do Zacarias. Eles foram um grupo de sucesso na televisão e nos cinemas por várias décadas, e mesmo depois que o quarteto se desfez, continuou fazendo suas aparições e com todos esses anos de carreira, ganhou bastante grana, a ponto de manter 8 carros na garagem, como ele mesmo afirma. Caracas. Só que o Dedé não era um cara muito controlado, ele ganhava bem, porém gastava ainda mais. E em 2017, sem estar participando de nenhum programa ou coisa do tipo, entrou em estado de falência, já que não gerava nenhuma renda para manter o alto padrão de vida. Nem mesmo o plano de saúde ele conseguia pagar, quem estava bancando era o seu amigo Didi. Hoje, para sobreviver, ele conta com a ajuda de outros amigos, de parentes e até mesmo dos próprios fãs. Para quem curte filme de vampiro, a franquia do Blade é uma das mais icônicas do cinema, e quem deu vida ao caçador foi o americano Wesley Snipes. Só aí já dava para viver tranquilo com a grana dos filmes, né? Mas claro que o ator curtia dar aquela ostentada básica de vez em quando, comprando carros e casas caras, e não ligava muito para investimentos ou poupança. Para piorar, em 2006 ele foi levado a julgamento pela Corte dos States por sonegar imposto. Ih, rapaz.
Ele chegou a ter um veredito, mas o juiz o absolveu. Porém, foi só o começo de uma investigação que acabou condenando tanto ele quanto alguns conselheiros financeiros a 3 anos de prisão. Ele foi para o Chilindró por fraude e mais um monte de falcatrua envolvendo dinheiro e ocultação de informações fiscais. Dessa vez não teve jeito. Ele ficou na prisão entre 2010 e 2013, quando foi finalmente liberado, e desde então tenta colocar sua vida nos trilhos. Porém, a maioria da sua fortuna foi pro ralo, com o pagamento de multas e juros de impostos retroativos e gastos com advogados para se manter livre. Você acha que é possível um jogador da NBA chegar ao ponto de perder tudo? Pois o Dennis Rodman está aqui para provar que sim. O ex-atleta profissional jogou durante vários anos nos maiores times de basquete dos Estados Unidos, sendo famoso pelos seus movimentos de defesa e rebote, estando entre os 10 maiores salários da NBA com 9 milhões de dólares. Claro que quanto mais grana entrava, mais caro ficava o seu estilo de vida, que foi mantido mesmo depois que o jogador se aposentou em 2006. A lenda do esporte continuou vivendo por anos em uma praia de alto padrão que fica na Califórnia, porém o tempo foi passando e a grana acabando. Para você ter uma ideia, em 2020, sua ex-esposa o denunciou por falta de pagamento de pensão durante alguns meses, somando a bagatela de 800 mil dólares. Os advogados de Rodman chegaram a afirmar que eles estão trabalhando de graça para ele, pois o ex-jogador se encontra quebrado e com a saúde bastante debilitada. O Perivaldo, ou Peri da Pituba, como era mais conhecido, foi um jogador famoso do Botafogo e também jogou no Bahia, no São Paulo e no Palmeiras, além de ter ido até para a Coreia do Sul durante alguns anos. Fora tudo isso, ele ainda foi convocado para atuar na seleção brasileira durante os anos 80 e fez bonito ao livrar a gente de levar um gol na Copa de 82. Apesar do auge vivido pelo ex-jogador, as coisas não deram muito certo depois que ele se aposentou. Perivaldo se transformou em morador de rua e vive vendendo roupas e objetos usados nas ruas de Lisboa, capital de Portugal. O craque diz que já teve tudo, mansão, carros e até um Rolex de ouro maciço que custava 300 mil reais. Porém, por conta das suas escolhas ruins, acabou perdendo seu dinheiro e inclusive o contato com a família no Brasil. Infelizmente, a extrema pobreza o deixou com a saúde frágil e em 2017 ele acabou falecendo de pneumonia enquanto estava em situação de rua. Quem lembra das séries da Nickelodeon feitas pela Amanda Bynes ou dos filmes tipo Ela é o Cara, onde a atriz é a protagonista, nunca vai imaginar que a sua situação atual é bem diferente dos seus anos de glória. Depois de ficar conhecida mundialmente por suas atuações e por ter lançado um disco musical, sua carreira ficou de cabeça para baixo após alguns momentos ruins com a polícia. Primeiro por dirigir alcoolizada e depois por posse ilegal de substâncias ilícitas. Desde 2013, seus pais controlam sua vida pessoal, sua saúde e vida financeira, já que ela foi dada como incapaz de administrar sua própria grana. E mesmo estando adulta, vive sob tutela até hoje. Ela chegou a ficar tão pobre que nem conseguia pagar um lugar para viver, mano. E por isso foi morar com seus pais. Esse ano, a atriz pretende mudar essa história e entrou com um pedido de revisão da sua tutela, alegando que ela tem plenas condições de finalmente tocar sua vida sozinha. Edward Furlong sempre vai ser o eterno John Connor, o molequinho que aparece nos filmes do Exterminador do Futuro 2, que tinha tudo para ser um ator promissor do cinema, acabou não fazendo mais nada marcante. Apesar de ter feito uma poupança generosa, o jovem tinha uma família conturbada e conseguiu ser emancipado aos 16 anos. Mais ou menos nessa época, ele teve problemas com a ex-namorada que também era sua agente. Talvez por conta de tantos problemas, ele mergulhou no mundo das substâncias ilegais, não conseguiu mais cumprir seus compromissos e nunca mais foi chamado para nenhum grande trabalho. O ator acabou caindo no esquecimento, mano, fazendo pequenos trampos aqui e ali, e seu dinheiro foi desaparecendo junto com sua fama.
ele mesmo admitiu publicamente que estava completamente quebrado. A Pamela Anderson ficou famosa com a série SOS Malibu e a partir daí começou a ganhar rios de dinheiro, fazendo participações em filmes e programas de entrevistas. Apesar de sempre estar em evidência em 2011, as notícias sobre Pamela envolviam sonegação de impostos. Na época, o que circulava era que ela devia cerca de $500 mil ao governo americano. A popstar foi atrás para tentar resolver e descobriu que tudo foi mutreta do seu antigo agente e para resolver a situação, precisou fazer um acordo em que pagaria a dívida parcelada. Afinal de contas, com juros e correções monetárias, o valor ficou exorbitante, isso fora os gastos com advogados. Por conta desses fatores, a sua grana foi acabando. Ela teve que vender vários imóveis e hoje não possui mais a conta recheada de antigamente. Quando ainda era criança, Aaron Carter virou uma celebridade juvenil depois de se lançar na carreira musical. Assim como seu irmão mais velho, Nick Carter, que fez parte do grupo The Backstreet Boys. O moleque não demorou para virar um fenômeno e acumulou alguns milhões de dólares antes mesmo dos 18 anos de idade. Porém, quando a vida adulta chegou, Aaron viu que estava mal financeiramente, já que seus pais foram dois irresponsáveis e gastaram toda a sua grana e ainda deixaram um caminhão de dívidas para ele pagar. Eu não mereço isso. Enquanto ainda era adolescente, seu pai e sua mãe passaram a viver uma vida luxuosa e torravam tudo que entrava. O garoto não tinha noção de que eles bancavam algo mais caro do que poderiam pagar. O artista se declarou falido ainda em 2013 e tirou os pais do controle financeiro e aos poucos tenta voltar a fazer música. Um dos melhores jogadores de NBA durante a década de 2000 foi Allen Iverson, famoso pelos seus números absurdos, sendo o sexto que mais fez cestas na história da NBA, com média impressionante de 26,7 pontos por partida. Para muitos, esse cara foi um dos melhores jogadores dos anos 2000. Apesar de ter conseguido juntar alguns milhões de dólares durante sua trajetória no esporte, ele também fez algumas dívidas bem fúteis que acabaram com todo o seu dinheiro. Uma delas foi a incrível conta de $375 mil gastos em uma joalheria que não foi paga até os dias de hoje. Esse valor já está chegando aos $860 mil, o que dá mais de 4 milhões de reais. Além disso, ele já se divorciou e tem dívidas com pensões de vários filhos. Para quitar um pouco das contas acumuladas, a justiça americana colocou sua mansão de $4,5 milhões para leilão. O acesso às suas contas também foi bloqueado por causa da quantidade de problemas financeiros. Hoje ele não tem grana para comprar nem um McLanche feliz. O cara tinha um patrimônio de $113 milhões e mesmo assim conseguiu a proeza de ficar pobre. Esse é o tal do Mula. A Ponte Preta tem entre seus ídolos o Regis Pitbull, que ainda jovem já foi jogar na Europa e ficou reconhecido por ser um prodígio. O atleta também já teve passagens pelo Corinthians e Vasco, além de jogar na Ásia e nos Emirados Árabes. Em 2010 veio a primeira reviravolta na vida do player, que começou a se envolver com substâncias ilícitas e acabou gastando grande parte da poupança no vício. Mas ele lutou e conseguiu se livrar por um tempo, voltando para os campos. Porém, infelizmente, não foi uma coisa que durou muito tempo e ele acabou se deixando levar por substâncias ainda mais pesadas, o que fez ele vender o seu luxuoso apartamento no Guarujá por 1/3 do valor total. O futebolista foi visto em um vídeo onde parece estar recebendo esmola de um motorista de ônibus. A situação era tão tensa que a ESPN fez um documentário chamado Salvem o Craque, Salvem do Craque, e expôs a história do atleta que aparentemente começou a receber tratamento depois da repercussão. O ator Drake Bell, que ficou muito famoso depois do seriado infantil Drake Josh, era um dos queridinhos da TV norte-americana, mas conforme os anos foram passando, o ex-astro mirim acabou se afundando em dívidas milionárias. Em 2017, com 27 anos, Drake declarou falência
e a única coisa que ele possuía em seu nome era uma casa que, mesmo se vendesse, não ia dar para pagar dívidas. Apesar de nunca ter parado de atuar ou de cantar, seus gastos ultrapassavam a sua renda e ele precisou desembolsar uma bolada para pagar impostos atrasados. Outra coisa que o prejudicou foi que o ator se envolveu em uma polêmica com uma jovem de menor. E eu não posso nem comentar aqui. E para se livrar da cadeia, ele precisou desembolsar muita grana com os melhores advogados possíveis. Hoje, o ex-astro tá mais sujo que pau de galinheiro e perdeu grande parte da sua fortuna. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Assista um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.